Vamos lá, galera. Vou resolver essa questão agora aqui. Foi uma questão que foi pedida na live de semana passada. É uma questão do Caio Guimarães, questão bem difícil. O enunciado da questão tá junto, tá, eu coloquei em forma de descrição no vídeo. Então eu não coloquei o enunciado aqui escrito porque ia ocupar muito espaço. Mas aí se você quiser ler o enunciado com calma, dá uma pausa no vídeo e vê a descrição desse vídeo que lá eu botei o enunciado. Aí você para, dá uma lida, reflete e depois volta para o vídeo. Mas de qualquer maneira eu vou ler aqui o enunciado para poder começar a resolver. Que é o seguinte, ó. Ele faz uma definição. Ele diz: dois pontos P e Q são ditos inversos com relação a uma circunferência se são colineares com seu centro, situados na mesma semirreta em relação a ele, e se o produto de suas distâncias ao centro é igual ao quadrado do raio. Aí você vai dizer, pô, entendi nada. Não sei como é que você vai dizer que não entendeu nada. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está falando de um ponto inverso de outro ponto em relação a uma circunferência. Esse conceito de um ponto inverso a outro ponto em relação a uma circunferência, inicialmente você já consegue deduzir o que significa. Veja bem, imagina aqui a circunferência, imagina o centro. Se eu pego um ponto que já está na circunferência e traço aqui, ó. Se eu traço um diâmetro qualquer da circunferência, esse ponto e esse ponto satisfazem a definição deles, satisfazem a definição do enunciado. Porque acontece, esses dois pontos estão alinhados com o centro, então se eu ligar o PQ, isso vai passar pelo centro, os dois estão alinhados com o centro, estão na mesma semirreta aí onde tem o centro. Foi o que ele falou, uma das condições, tem que estar alinhado e na mesma semirreta do centro. E repare que o produto das distâncias desses pontos ao centro é o quadrado do raio, porque imaginando que aqui é o centro, obviamente aqui é raio, então o produto dessa distância com essa distância vai ser R vezes R, vai ser R ao quadrado. Então a gente pode dizer, pela definição do enunciado, que o P é inverso do Q em relação à circunferência. Então essa é a nomenclatura, é a definição que ele está dando. Um ponto inverso de outro ponto em relação a uma circunferência. A questão toda é que esse par de pontos, um inverso do outro, não precisam necessariamente ser pontos da circunferência. Provavelmente a definição, o nome inverso um do outro, veio pensando nisso. Porque dá para você imaginar, esse ponto é o inverso desse em relação à circunferência. Eles estão ali geometricamente opostos. Mas, e se os pontos não estiverem na circunferência? Tem como a gente dizer que um ponto é inverso do outro? Tem. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Agora continuando aqui o enunciado. Ele diz assim, depois que ele definiu, ele diz: determine o lugar geométrico dos pontos inversos dos pontos da reta x mais y igual a 1 com relação à circunferência com centro 5, 0 e raio 2. Sinistro, sinistro. Olha o que ele está dizendo, ó. Eu tenho uma circunferência que tem centro 5, 0 e o raio dela vale 2. Certo. Ela tem centro 5, 0 e o raio dela vale 2. Essa circunferência aqui. Aí eu tenho uma reta, que é a reta vermelha aqui, que é a reta x mais y igual a 1. Aí ele quer saber o seguinte: qual é o lugar geométrico dos pontos, estou botando aqui P, X, Y, lugar geométrico dos pontos que formam com os pontos dessa reta inversos em relação à circunferência. Ou seja, imagina um ponto qualquer aqui dessa reta vermelha.
eu chamei de ponto Q, AB. Qual é o inverso desse ponto em relação a essa circunferência? Então, assim, eu tenho que pegar... O que é isso? O inverso dele. Você tem que pegar a semi-reta que passa pelo centro, aí eu vou marcar um ponto aqui, P. Para esse ponto aqui ser inverso desse em relação à circunferência, essa distância vezes essa distância tem que ser igual ao quadrado do raio. É isso. Aqui é muito bunda, porque fica um R para a esquerda, outro R para a direita, o produto é R ao quadrado direto. Aqui não vai acontecer isso, né? Porque essa distância aqui não é o raio. Essa distância aqui também não é o raio. Mas o produto dessa distância com essa distância, se for igual ao raio ao quadrado, então eu digo que esse ponto é inverso desse em relação à circunferência. É isso que ele quer. Então a brincadeira, como quando você fala de questão assim de lugar geométrico, você tem sempre um negócio dinâmico, de fato tem o mesmo, né? Isso aqui, esse ponto vai ter esse inverso. Se eu pegasse aqui um outro ponto, eu teria outro inverso, né? Eu não vou desenhar aqui para não poluir o desenho, mas se eu pegasse esse ponto aqui, eu teria que traçar aqui até o centro, ia parar aqui em algum lugar, e aqui eu achar um outro ponto inverso desse. Então a brincadeira é, quando esse ponto aqui ficar se mexendo em torno dessa reta, esse ponto aqui também vai ficar se mexendo. E aí a pergunta é, vai se mexer como? Que figura que esse ponto vai formar, satisfazendo a definição aí de inverso, quando esse ponto se mover em relação, se mover na reta? Isso é uma questão belíssima, uma questão bem difícil. E fala sobre lugar geométrico, né? Que é um negócio que, se for pegar uns 5 anos atrás, praticamente não caía para a escola na boa forma, mas agora tem começado a cair. Então é uma questão que pode ser uma boa, poderia ser uma boa questão de prova para esse ano, por exemplo. Então, vamos começar a resolver a questão aqui. Bom, o centro da circunferência, 5, 0, raio 2. Aí uma coisa muito importante aqui que eu vou usar em algum momento. Esse ponto é genérico dessa reta, né? É um ponto genérico da reta. Mas se ele está na reta, então se esse ponto que está na reta, ele tem que satisfazer a equação da reta. Ou seja, a soma das coordenadas deles, A mais B, tem que ser igual a 1. Então isso aqui a gente vai usar em algum momento. Isso é relação, isso que amarra esse ponto Q nessa reta. Aí outra coisa que eu fiz aqui para poder começar a fazer continha é, eu estou chamando o OP de L. Essa distância aqui eu estou chamando de L. E o OQ eu vou chamar de K vezes L. Eu não sei qual é o valor de K nem o valor de L, né? Só estou dando nome aqui para poder começar a fazer conta. E aí qual é a definição do negócio de inverso aí? Para esse ponto ser inverso desse ponto em relação à circunferência, a primeira coisa que tem que acontecer é que esse produto aqui, isso vezes isso, então OQ vezes OP, opa, aqui tem que ser R maiúsculo. O OP vezes o OQ, pela definição, tem que ser o quadrado do raio. Então OP vezes OQ tem que ser o quadrado do raio. Só que um pedaço aqui é KL, o outro pedaço é L. Então KL vezes L tem que ser o quadrado do raio. O raio anunciado disse que é 2. Então daqui eu descubro que KL ao quadrado é igual a 4. Aí passando o K para o outro lado, eu descubro que L ao quadrado é igual a 4 sobre L. Por que eu estou achando o L? Porque o L é a distância do O até o P. E a distância do O até o P eu consigo calcular em função desse ponto aqui XY. Porque eu quero o lugar geométrico desse ponto. Então eu quero uma equação que relaciona, uma equação que envolve as coordenadas desse ponto, XY, esse aqui que eu estou atrás. E o OP, que eu estou chamando de L, eu consigo calcular a distância entre pontos. Esse L ao quadrado aqui, como é que é a distância desse ponto até esse ponto? É o famoso ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado. Como esse ponto aqui é 5, 0, vai ficar x menos 5 ao quadrado, que é o que está aqui, e aqui vai ficar y menos 0 ao quadrado. Então, isso aqui, e como está já ao quadrado ali, né, não tem nem a raiz, né? Já fica bonito. Então, o L ao quadrado é isso. E isso é igual a 4 sobre K. Então, essa é a primeira coisa que a gente obtém sobre esse ponto XY. Isso aqui é 4 sobre K.
O que está faltando encontrar? Eu não sei o valor de K, né? Porque o K não é uma constante. O K é um negócio que varia, porque quando você vai mexendo na figura, essas distâncias vão mudando. Então se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, a distância desse ponto até o centro não é igual a essa distância daqui. Então esse K é uma variável, o K e o L ficam variando. Então no próximo vídeo eu vou continuar a solução da questão agora usando outra coisa que consiga me fazer achar isso. Volto já.